Então vamos começar. Preste atenção. É muito importante você entender que o implante hormonal só tem basicamente uma vantagem em relação a todos os outros métodos, tá? Porque existem várias formas de você repor hormônio ou várias formas de você dar hormônio para uma pessoa. Existe creme, existe oral, existe injeção, existe implante. São os mais conhecidos no Brasil. Em outros lugares tem até adesivo e tudo mais, esse no Brasil não tem, tem subcutâneo. Vamos travar o que tem no Brasil. Oral, injetável, creme e implante. Márcio, qual é a vantagem de eu usar um implante em relação a usar esses outros métodos hormonais? Deixa eu só botar aqui para a galera que está chegando. Nossa comunicação aqui, ó, é hora de queimar o bacon e hoje é implante. Deixa eu escrever aqui, ó, implante hormonal, para a galera que está chegando saber sobre o que nós estamos falando. Show! Então nós temos vários métodos de utilização e de reposição de hormônio. Qual é a maior vantagem do implante hormonal perante os outros? Quando você coloca o implante, você fica 6 meses ou 1 ano, dependendo do modelo do implante que você coloque, sem ter muitas variações no seu hormônio. Como assim? Quando eu dou uma injeção numa pessoa, a quantidade de hormônio no sangue sobe e desce. É igual a montanha russa, sobe e desce. E como olha que interessante, quando você tem lá seus 16 anos, seus 15 anos, seus 17 anos, você começa a ter espinha, oleosidade na pele, você começa a crescer mais pelo. Por quê? Porque você começa a ter uma variação dos hormônios. O hormônio começa a subir muito rápido, a descer muito rápido, você não tem muito, o seu corpo ainda não tem muito controle dele. Então você tem efeitos colaterais. Quando você tem lá seus 30, seus 35 anos, você já não tem tantos esses efeitos. Você já tem uma quantidade de efeitos colaterais mais linear, ou você tem uma quantidade que é de cabelo diária, uma quantidade de oleosidade diária, uma quantidade de acne diária. Tô certo ou não tô, galera? A não ser que você seja normal, bota aí para saber se quando você era mais nova, a não ser que você tenha usado anticoncepcional, você tinha mais acne, mais oleosidade do que você tem hoje. Hoje tem reduzido. Por quê? Porque os efeitos colaterais de qualquer hormônio geram na subida e geram na descida. Quando você está estável, a tendência é você ter menos efeitos colaterais. Deu para entender? Então, quando eu boto um hormônio, quando eu boto um implante, quando eu começo a usar, eu tenho mais efeitos colaterais. Por quê? Porque eu estou tendo uma elevação desse nível hormonal no sangue, então eu tenho mais efeitos colaterais. Quando o hormônio vai acabando, a mesma coisa, ele começa a cair. E essa caída, essa queda gera mais efeitos colaterais. Então é importante você entender que no baixo eu tenho um sintoma mantido. No alto eu também tenho um sintoma mantido. A maioria dos efeitos colaterais acontece quando sobe e acontece quando desce o nível de hormônio no sangue. Deu para entender? Quem está chegando agora, está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Os hormônios geram mais efeito colateral no ser humano quando estão em nível de subida ou em nível de descida. Ou seja, quando eu começo a repor hormônio, quando eu começo a usar hormônio, eu tenho mais efeitos colaterais. E quando vai acabando o hormônio no sangue, ou quando eu vou parando de usar, eu também tenho mais efeitos colaterais. Show de bola? Qual é a vantagem do implante? O implante faz com que esse nível fique constante durante muito tempo, durante 6 meses ou 1 ano, dependendo de qual hormônio usar, qual tipo de implante usar. Então é importante entender que essa é a maior vantagem. Fora essa, não existem outras vantagens a não ser comodismo, ou seja, o injetável tem que fazer a cada tantos dias, o creme eu tenho que passar todo dia, o oral eu tenho que fazer todo dia, o implante não, eu tenho que fazer a cada 6 meses. Então a maior vantagem do implante é
menos efeitos colaterais devido à variação do nível hormonal e a comodidade de precisar botar só a cada 6 meses ou 1 ano, dependendo do modelo que você escolheu. Show de bola? Fora isso, quais são os efeitos negativos, as partes ruins? Ponto número 1. O implante tende a ser mais caro devido a esse comodismo. Para vocês que sempre me perguntam quanto é, ficam em torno de R$ 1.500 até R$ 4.000 a cada 6 meses. Então não é algo muito caro, mas também não é algo barato. Se você for pegar 1.500 e dividir por 6, vai dar aí seus R$300. Se você pegar 4.000 e dividir por 6, vai dar aí seus R$600, seus R$500. Então não é barato, seus R$600 não, dá quase R$800. Não é caro, não é barato, não é barato, mas também não é absurdamente caro. Se for curar o que você tem, se for melhorar o que você está sentindo, vale a pena. Outro efeito colateral, outra coisa ruim do implante hormonal. Quando você coloca um implante hormonal, se você se sentir mal, existem 2 modelos, o absorvível e o não absorvível. O absorvível, ele não tem como ser retirado. Então o médico colocar, quando você tem efeito colateral, o chato é que ele tem que ficar tratando os efeitos colaterais. E isso é que é ruim. Por quê? Porque você botou uma coisa para melhorar e aí teve efeito colateral, aí tem que ficar usando um outro medicamento para tratar efeito colateral. Isso é muito chato. Então, ou você bota certeiramente, ou o médico que está me vendo aqui, o médico que trabalha com implante hormonal, bota certeiramente, ou então o seu paciente vai sofrer. Show de bola? E existe o outro método de implante que parece uma carguinha de caneta, que é o não absorvível, que ele pode ser retirado, mas também gera um mal-estar para o paciente, ou seja, você colocou o implante, o paciente gastou o dinheiro, está achando que vai melhorar e você tem que retirar o implante porque não deu certo. Então, existem essas duas coisinhas chatas aí, que é o valor que se paga por ele, o preço que se paga por ele, é um pouco mais caro do que o normal, e se não der certo, você tem que ficar tratando os efeitos colaterais. Fechado, galera? Todo mundo entendendo até aí? Implante hormonal? E aí? Todo mundo entendendo? Alguma dúvida? Fala aí pra mim pra eu saber, hein? Pra eu poder tirar toda a sua dúvida aqui. Então, acabei de falar, pra quem chegou agora, eu tô falando sobre implante hormonal, sobre o famoso chip da beleza, que tá aí na mídia falando de mal, falando bem dele. Eu quero que você entenda que o chip da beleza, o famoso chip da beleza, na verdade é um dispositivo que libera hormônio dentro do seu corpo. Ou seja, ele foi desenvolvido há mais de 60 anos e a função dele é ficar liberando microdoses diárias de hormônio dentro do seu organismo. Para quê? Para que você não tenha as flutuações dos hormônios e a flutuação do hormônio que gera efeito colateral. Show de bola? Tem problema de usar quem tem pressão alta? Não, não tem problema nenhum não, tá? 3 perguntas que me fazem muito. Márcio, tem efeito colateral? Tem. Quais são os maiores efeitos colaterais que uma pessoa pode ter? Queda de cabelo, oleosidade da pele e espinha. Queda de cabelo, oleosidade da pele e espinha. Todo mundo vai ter isso? Não. Não são todas que terão isso, tá? Efeito colateral, como o nome já diz, é um efeito que a gente não quer, mas pode acontecer. Quem vai definir se vai acontecer ou não é a dose e o seu organismo. Se a dose for muito alta, acontece. Se seu organismo for muito sensível à droga, também acontece. Não dá para saber isso antes de usar. Fechou? Não tem como o médico olhar para uma pessoa e falar assim, você com certeza vai ter efeito colateral. Não, isso aí não é mágico. Ele usa e se tiver indicação, usa. E se tiver efeito colateral, a gente bloqueia ele. Show? Pode ter outros efeitos colaterais? Pode. Inchaço, a mulher reter líquido, deixar a voz mais grossa, mas não é da noite pro dia que fica mais grossa. E pode ter aumento do clitóris também.
mas dá para ser tudo remediado. Fechou? Então pode acontecer sim, só que esse em menor quantidade. Márcio, e a beleza que falam? Na verdade, muita gente pergunta inclusive se emagrece e tudo mais. O implante hormonal, ou o chip da beleza, não emagrece, não dá beleza, tá? O que acontece é que quando você coloca ele, por ele ter umas vantagens androgênicas, ou seja, ele tem uma similaridade com a testosterona, com os hormônios masculinos, ele gera hipertrofia muscular, então faz com que a mulher ganhe mais músculo. Aquelas mulheres que estão com pele seca vão ficar com a pele mais sedosa, mais oleosa, por isso fica mais sedosa. Ele aumenta o libido e aumenta a disposição. Então vem comigo, uma mulher cansada, com a pele seca, sem libido e com baixa massa muscular, vai ficar uma mulher com a pele mais sedosa, com maior libido, com mais disposição e com mais massa muscular. Show? Aí está a famosa beleza do chip da beleza. Mas é muito importante entender que tudo isso é efeito colateral. Essa famosa beleza do chip da beleza é um efeito colateral. Na verdade, o implante de gestrinona, que é na verdade o chamado chip da beleza, foi criado para tratar endometriose, cólica, foi criado para tratar mulheres que menstruam demais, TPMs muito intensas e uma das formas de repor a testosterona nas mulheres com menos efeito colateral, tá? O médico que criou, não foi o médico que criou a fórmula, mas o médico que criou a utilização dessa gestrinona era o brasileiro, Dr. Elcimar Coutinho, uma referência mundial no uso de hormônios no tratamento de doenças. O Dr. Elcimar pegou essa gestrinona e utilizou para repor testosterona em mulheres, ou seja, ele queria algo que fizesse o mesmo efeito da testosterona, só que com menos efeitos colaterais, só que aí ele viu que também tratava cólica, endometriose, TPM, e aí usou com essas finalidades. Bola? Então, estamos entendendo sobre o implante hormonal, estamos entendendo sobre... Ele foi criado para tratar TPM, cólica, mioma e endometriose, só que ele dá aumento da massa muscular, aumento da libido, aumento da disposição e por esses efeitos chamados colaterais que ele foi denominado de chip da beleza. Show de bola? E então, última pergunta que sempre me fazem, Márcio, é anticoncepcional ou não? É anticoncepcional ou não? Sim e não. O implante hormonal de gestrinona é anticoncepcional e não é anticoncepcional. E eu vou te explicar o que eu estou falando aqui. Ele é anticoncepcional porque ele tem características anticoncepcionais e existem alguns estudos bem antigos mostrando que ele diminui a fertilidade. Porém, você não consegue definir até quando ele consegue proteger a mulher. Como assim, Márcio? Falei para você que eu boto ele no primeiro dia e ele dura 6 meses. Só que a tendência é o nível dele ir reduzindo no sangue. Então você não tem como garantir até quando a mulher está protegida. Por exemplo, eu não consigo dizer assim, olha, eu botei no dia 1º de janeiro, você está protegida até o dia 1º de julho. Não funciona assim. Então ele vai acabando de acordo com os sintomas, cada mulher vai sentindo mais ou sentindo menos. Então não tem como garantir que o implante hormonal é um anticoncepcional 100% seguro. Bola, eu consigo dizer que ele tem funções anticoncepcionais, mas eu não consigo dizer que ele é um anticoncepcional. Por quê? Porque uma pílula anticoncepcional você toma todo dia. Se você esquece um dia, você sabe que naquele dia você pode estar propensa a ter mais chances de engravidar. O implante não é assim. O implante ele vai absorvendo aos poucos, o implante ele pode acabar mais rápido em um, mais rápido em outro, então não tem como dizer. Está protegido até tal dia, começou a proteção depois de tal dia. Então, sempre como eu falo para meus pacientes, não se garantam na anticoncepção da gestrinona. Botem um DIU de prata, botem um DIU de cobre junto, já que você vai ficar sem menstruar, é muito mais seguro, é muito mais
seguro você botar um DIU junto com o implante. E quem está na menopausa ou na pré-menopausa pode usar? Pode sim. Como eu disse, ele também foi desenvolvido para funcionar como um repositor de testosterona na mulher. Então, muitas mulheres, no começo do uso dele, utilizavam como reposição de testosterona. Não é a mesma coisa, mas funciona e ajuda muito. Galera, deu para entender a função maior do chip da beleza, do implante hormonal? Para que ele foi criado? Quais são os pontos positivos? Qual o ponto negativo? Sim ou não? Coloca aí para eu saber. Deu para entender sim ou não? Implante hormonal de gestrinona, 6 meses ou 1 ano. Existem essas duas formas. Maiores efeitos benéficos: diminui a cólica, diminui TPM, diminui irritabilidade, diminui sangramento. Maiores efeitos colaterais: espinha, oleosidade da pele e queda de cabelo. Todo mundo vai ter? Nem todo mundo. Algumas terão, outras não. O que vai definir se eu vou ter ou não? Minha genética e a dose que foi colocada. Quais são os maiores, o que chama mais atenção para uma pessoa usar a gestrinona? O que chama mais atenção para uma pessoa usar a gestrinona seria a facilidade de usar. Você coloca no primeiro dia e aí você fica 6 meses ou 1 ano com ele direto, não precisa ficar colocando coisas. E a coisa mais, o que chama mais atenção que as pessoas não colocam é o preço. Porque o preço afasta determinadas pessoas, porque os outros métodos de utilização são mais baratos, porém ele é mais cômodo. Fechado? Resumido todo o implante hormonal de gestrinona. Então é muito importante você entender, tá? Que para você que está aqui, existe um símbolo que a gente utiliza que chama "é hora de queimar o bacon", ó. Esse símbolozinho aqui é um símbolo que, se você colocar agora lá no post do feed que acabou de sair, o post do feed acabou de sair enquanto a gente está aqui nessa live, assim que você sair, você vai lá no post do feed, vai botar "é hora de queimar o bacon" e vai marcar uma pessoa para entender mais sobre gestrinona, o famoso chip da beleza que causa tanta discórdia. Fechou? Bota lá, porque se você botar "é hora de queimar o bacon", eu sei que você estava aqui nessa live, marca uma pessoa, traz ela aqui. Amanhã nós estamos todos os dias de manhã, de segunda a sexta, às 7h37 aqui. E eu quero que você coloque também um assunto. O que você quer ouvir? Coloca lá nos comentários. Márcio, fala sobre isso. Márcio, fala sobre aquilo. Qual é o preço? Preço depende da quantidade que é colocado. Cada pessoa tem um preço, cada pessoa tem uma quantidade de implante que é colocado, isso vai depender na hora da consulta de falar. Então, vai lá, bota "é hora de queimar o bacon", marca uma pessoa e escreve um assunto que você queira ouvir lá no post do feed, e amanhã eu tô aqui de novo às 7h37, não vai faltar.